sorriso retrata o estado de espírito, é o reflexo da alma. O sorriso não tem cor, expressa a essência de cada ser, que transcende a superficialidade das relações humanas. Olá, me chamo Geossoli Casagrande, sou fotógrafo e designer gráfico. Trabalho atualmente na Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Artes e Comunicação. Trago aqui o registro de como surgiu a ideia desse material que será disponibilizado. No ano de 2017, a professora Mariane Sbeggen, que era na época a coordenadora do curso de Artes Visuais da UPF, me fez o desafio de criar uma exposição fotográfica que retratasse os negros no município de Passo Fundo e região. Essa exposição seria lançada dentro das comemorações do mês da Consciência Negra, onde a data mais significativa é o dia 20 de novembro, que marca a morte do Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos de resistência e luta contra a escravidão no período do Brasil colonial. A partir de então, comecei uma pesquisa sobre a influência da população negra em nossa sociedade, que resultou na exposição A Cor do Sorriso. Retratando os sujeitos em seus locais de trabalho, o resultado foi uma amostragem representativa em diferentes segmentos profissionais, tais como professores, músicos, faxineiro, artista, juiz. E é preciso registrar que esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, Lei Federal de Emergência à Cultura, através do edital da Prefeitura Municipal de Passo Fundo e Secretaria da Cultura. Assim, a exposição fotográfica A Cor do Sorriso, até então física, foi transformada em exposição virtual. E o documentário que vamos assistir traz alguns dos retratados que contam suas experiências sobre ser negro nos dias de hoje. Espero que esse material possa auxiliar a todos na reflexão sobre a igualdade racial. A comunidade negra enfrenta o racismo no dia a dia, então cabe a nós lutarmos para que isso não aconteça mais e para que, independentemente da sua cor, da sua condição social, da sua escolaridade e do seu trabalho, todos os homens e mulheres devem receber o nosso respeito. Diz aí para mim, qual a cor que tem um sorriso? Meu nome é Maitê, eu sou a filha mais nova de uma família de 6 irmãos, uma família negra bastante conhecida aqui em Passo Fundo. Eu trabalho com teatro, eu também sou cirurgia dentista, me formei há 6 anos na FASURGS. Gosto muito do que eu faço, lutei muito para chegar aqui, né? Não foi uma tarefa fácil, mas estou bem contente com a pessoa, né, que eu me tornei. Meu nome é Odorico Ribeiro, eu sou músico, percussionista, sou empresário também, do setor de material de construção. Trabalhei minha vida toda com vendas, né? Meu nome é Elissalete Santos Costa, tenho 55 anos, sou mãe, vó,
Tenho 4 filhos, 4 netas. Sou feliz, sou dona de casa. O meu pai era lá do Espírito Santo, Estância Velha, e daí a gente não teve muito contato na verdade não teve nenhum contato com os meus avós paternos, né? Daí, como eu disse antes, meu pai faleceu cedo e a gente teve só a mãe ali, né, para ensinar a gente e conviver com a gente, né? Eu, na verdade, no momento agora, né, início de 2021, eu estou numa mudança radical da vida, né? Trabalhava na igreja de manhã, de tarde na UPF, agora mudei totalmente meu ramo, né, minha formação. Embora eu trabalhe na biblioteca, é mecânica. Meu nome é Lenice, tenho 28 anos. Hoje sou professora do Colégio Conceição, mas fui atleta também por uns 10, 12 anos da minha vida, assim, durante. Me formei na UPF, em licenciatura, e desde 2019 eu estou atuando como professora. Eu sou do interior de Minas Gerais, Ibertioga, é uma cidade mais próxima ali de Barbacena. Eu chamo Axel Batista Oliveira, sou graduado em mestre em História aqui pela Universidade de Passo Fundo e atualmente eu faço doutorado também aqui na UPF. E os meus estudos sempre giraram em torno ao acesso à terra das comunidades quilombolas aqui no Rio Grande do Sul. E hoje no doutorado eu recuei um pouco no tempo e estou no século XIX estudando o cativo e o cativeiro aqui em Passo Fundo, estudando como que se formou essa propriedade privada, e como se formou o latifúndio, como girava a economia aqui em Passo Fundo pautada na escravidão, e entender qual foi o papel do cativo, o papel do escravo aqui em Passo Fundo, social e econômico, e entender qual foi o papel deles. Então, Gê, eu comecei o meu ensino fundamental e médio todo em escola pública. Eu estudei na escola Fagundes dos Reis aqui em Passo Fundo. Eu fui uma criança assim dedicada, mas eu sempre fui uma criança que precisei estudar muito. Até hoje eu estudo muito e gosto de ler, gosto de pesquisar coisas, gosto de ir atrás do que está acontecendo, ir atrás de novidade. O meu pai sempre falava para todos nós assim que a educação é a base de tudo, né? Você não chega a lugar nenhum sem educação, sem estudar, sem aprender, sem conhecer, porque a vida já é difícil, num modo geral, para todos. Sendo mulher, negra, né, e pobre, então a única coisa que a gente pode ter que possa resolver a vida da gente é uma educação boa. Então a gente sempre pensou muito nisso e sempre correu muito atrás das coisas, sabe? A minha vida escolar foi bacana, foi boa, né? Claro que numa época da vida assim, quando a gente chega na escola, né, quando a gente é negro, a gente sempre aparece alguém que te discrimina, né, que te falam, que tenta te rebaixar, porque às vezes não. Felizmente a gente tem o dom da arte, tem o dom do esporte, né, que é uma coisa que já veio. E às vezes tu se destaca, e quando se destaca, um negro se destacar, sempre alguém dá uma pitada, porque tem no sangue aquele preconceito. E eu tive problemas, eu tive alguns fatos, mas eu tinha uma força muito grande e um apoio muito grande da minha família. Tanto meu pai, como da minha mãe e da minha avózinha, que sempre morou comigo a vida inteira. Então eu não me abatia muito, eu enfrentava. Eu não baixava a cabeça, eu erguia a cabeça e dizia, eu posso, eu sei que eu posso, eu sou tão igual quanto eles, né? Eu estudei no interior, né? Eu vim do interior, eu tinha 12 anos, e daí vim para a cidade, para Passo Fundo, e comecei a trabalhar muito cedo, em casa de família, como doméstica, babá, e daí parei de estudar. Daí, depois que eu entrei na UPF, daí eu concluí no NEJA o segundo grau. Os primeiros anos ali foi bem complicado, né? Porque eu perdi meu pai com 6 anos. E daí, com 7, eu entrei no colégio, então eu tinha um pouco de trauma de escutar o meu próprio nome, né? Dei a volta por cima disso, né? Consegui superar, fiz um bom tempo de tratamento psicológico também, né?
sempre fui um pouco um aluno de destaque, assim, né? Eu sempre consegui me esforçar e ter boas notas, né? Foi uma trajetória bem legal, né? Foi uma trajetória bem boa, assim, a parte dos estudos, né? Foi municipal e estadual. Fiz o ensino médio, ensino fundamental no SESI ali, no Zeferino, né? E o ensino médio no Polivalente ali, no Adelino. Eu sempre fui quieta, eu era aquela aluna mais quieta, assim, mais reservada, um pouco por vergonha, assim, eu sempre fui muito tímida, mas sempre gostei muito de estudar, então era sempre o meu foco, chegar até uma faculdade, até uma universidade. Era tranquilo, era um pouco difícil, assim, eu era mais introvertida, então eu tinha poucos amigos, sempre fui ter poucos amigos, assim, mas eu sempre fui sociável, assim, as pessoas gostavam de ficar perto de mim, porque eu era mais alegre, assim, quando eu pegava intimidade com a pessoa, eu sempre estava rindo, então tinha sempre essa alto astral, assim, de ser uma pessoa que, apesar de ser tímida, estava sempre rindo, então era bem legal. Então, eu enfrentei, eu estudei em escola estadual, estudei, depois meu pai e minha mãe fizeram um esforço grande, estudei em escola particular, eu fui aluno do Instituto Educacional aqui do IE, uma escola que eu tenho boas lembranças, boa recordação, porque foi a escola que me botou na arte, no meu veio de músico, né? Eu toquei na banda do tradicional Patinho do IE, do Pato Donald. A mesma coisa como eu te falei no princípio, tive barreiras, tive pessoas que olharam, mas esse piadinho, esse negrinho aí, pequenininho aí, querendo tocar na banda marcial. E ela me colocou e eu dei conta do recado e eu fui aceito pelo meu talento. E também, né, se eu tivesse tido um incentivo na época que eu vim para cá, para Passo Fundo, que eu era criança, para estudar, quem sabe eu estaria melhor. Mas eles nunca deram importância, assim, tipo, você é negra, vai cuidar dos meus filhos nunca me incentivaram também para um estudo, né? Não, tu vai estudar, tu vai ser alguém, nunca ninguém me falou isso. E como a gente tinha medo que faltasse as coisas, a gente só pensava em trabalhar. Eu fazia paralelo com o ensino médio, eu fazia o curso profissionalizante no Senai. Então eu ganhava primeiro ali a menor aprendiz, né? Eu ganhava por estudar ali, fazia bem a parte do curso ali, né? Eu entendia bem do que a gente aprendia ali. Eu fui indicado muito fácil, né, pelo meu professor. No superior já foi um pouco mais complicado, né? Por causa a família, né, teve uma renda baixa e daí conseguir essa inserção aí no superior foi mais complicado. Tanto que eu comecei a fazer o curso já faz 2 anos, recém, né? Então com 24 anos, né? Fiquei ali 6 anos, eu fiz o técnico em mecânica, consegui passar ali no IFSU e daí fiquei um tempo sem estudar e consegui o ProUni no superior daí, né? Mas foi ali fazendo curso para conseguir uma bolsa, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma veia artística também muito grande, então eu decidi unir tudo. Eu disse, é o teatro que vai ajudar no meu sonho. E eu vou trabalhar e uma hora eu vou conseguir realizar. E foi o que aconteceu, sabe? Comecei a trabalhar com a Companhia da Cidade ainda bem jovenzinha, assim. E foi o teatro que arcou com as despesas todas da minha graduação. Então, foi mais ou menos isso que eu sempre tive na cabeça desde bem novinha, que uma hora eu ia ser dentista. Não sabia quando, mas uma hora eu ia ser. E eu também não tinha muita pressa para isso, sabe? Então, eu fui indo, então tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer. E agora tô aqui. O mercado de trabalho foi até uma coisa bem engraçada. Eu procurei trabalho, né, aquela época de adolescente lá, tipo 15, 16, 17 anos, né, na época a gente trabalhava mais cedo. E eu não estava conseguindo. E a minha avó sempre teve um talento de costura.
E eu também tinha um olhar assim, eu sempre gostei de roupa, gostei de me vestir, gostava de moda. E eu e a minha avó desenvolvemos batas de saco de açúcar, que era o puro algodão cru. Nós tratava a limpeza, tirava todas as imperfeições, os símbolos e as tintas que tinham, e a avó confeccionava batas, né, de saco de açúcar de algodão cru. E eu vendia. E comecei a vender, até que um dia eu vendi para um gerente de uma loja aqui de Passo Fundo. E ele gostou da minha conversa e me chamou para trabalhar. Bom, eu vim do interior, era criança e a gente somos uma família bem grande. O meu pai era agricultor, minha mãe dona de casa, também trabalhava na lavoura, né? E daí nós chegamos aqui, meu pai saiu procurar serviço para nós, nas casas de família. Daí me colocou na casa de família, eu posava, praticamente morava na casa de família, só ia no fim de semana para casa, no domingo de manhã. Eu tinha 12 anos, e daí eu cuidava criança, né? Porque daí a gente era numa turma grande, daí tinha que ajudar em casa, né? A música é por causa da igreja, né? E a gente negro, as pessoas sempre ou é o esporte ou é a música, né? E eu, na realidade, sou ruim nos dois. Eu dou uma tapeada, né? Eu não sou um grande músico, né? Mas eu gosto com 14 anos ali, por ali, comecei a fazer aula de música, né? Eu comecei a tocar trompete. E daí, nesse caminho aí, a gente começou a conhecer as pessoas e daí participar de algumas orquestras. Toquei um tempo na Big Band aqui da UPF. Também toquei como voluntário no Sesc Senat. E daí, nesse meio aí, a gente conheceu muita gente, e daí sempre tocava em algum lugar e outro, né? Como um instrumento de sopro, o trompete não é muitas pessoas que tocam, então é bem mais fácil chamarem a gente para tocar, né? Eu vim jogar vôlei, na verdade. Eu jogava lá em Minas já há um tempo, e aí eu já estava mais no final de carreira, querendo mais estudar, focar mais na parte de estudar, assim, para ter uma carreira no esporte, só que fora das quadras. Aquele reflexo daquele 1889 lá reflete ainda aqui na gente, então não é uma tarefa muito fácil se inserir no mercado de trabalho. Eu sou muito feliz na minha profissão e a gente consegue manter uma jornada de trabalho bacana, um nome legal, a gente consegue com isso também se aperfeiçoar a cada dia, né? Então, eu sempre digo que uma coisa une a outra, né? Então, você não pode estar parado nunca no tempo que tu vai ficando para trás, e a gente não pode ficar para trás. Eu posso dizer que pelo esporte isso me abriu um pouco assim, porque eu já comecei trabalhando como professora de esportes, bem do vôlei, que era o que eu já fazia, que eu vim de atleta, eu era atleta de vôlei e só continuei a carreira a partir daí, como professora, aplicando o que eu trazia da quadra para a escola. E foi prático. Eu acho que em outra oportunidade, se eu não fosse atleta, talvez seria um pouco mais difícil. E aí eu comecei no comércio de Passo Fundo, né, em loja de confecção e calçados. Trabalhei na antiga Devit, foi a primeira Devit Center. Depois eu trabalhei, acho que por uns 10 anos da minha vida na Batiste. Trabalhei como vendedor, trabalhei como gerente, comprador. Fiz uma carreira bem bacana lá. Conheci a maioria das pessoas que eu conheço até hoje, é daquela época, né, de ter o contato com o público. E assim, eu trabalhava numa casa de família, eu vi que tinha vaga, que estavam precisando de pessoas para trabalhar aqui. Mas na verdade eu nem conhecia o ambulatório. Fiquei conhecendo quando eu fiz o currículo, a minha filha me ajudou, porque eu não sabia, né, como fazer, ela me ajudou e eu fui chamada. Daí para uma entrevista, né? E daí comecei e estou bem feliz aqui. Quando falo assim, já me dá uma coisa bem... um sentimento triste por dentro. Eu entendo que é uma forma de preconceito, vamos falar assim, que às vezes as pessoas julgam pela cor da tua pele ou de onde você veio. Então, é bem
Eu não tenho outra expressão a dizer que é triste ouvir e saber que ainda existe muito racismo hoje aqui e que a gente dia a dia é vítima disso, desses olhares que nos julgam, nos condenam antes mesmo de saber quem a gente é. Parece que faz tempo que a escravidão terminou no Brasil, que a escravidão é algo do passado, que se fala que é algo do passado, mas faz pouco mais de 130 anos que isso aconteceu. E isso para a história ainda é algo muito recente, é algo muito novo ainda. E a gente não pode negar que o que se tem hoje de racismo, o que se tem de preconceito é uma reminiscência, é uma rusga desse passado. Na verdade seria um sonho que não houvesse, né? É uma cultura que as pessoas, não sei de que forma elas criaram isso, né? Diferenciar uma pessoa pela cor, não, o negro é uma pessoa que também se esforça e acorda cedo e vai trabalhar e conquista as coisas e do mesmo jeito que uma pessoa branca, né? Querer taxar o negro de alguma coisa, né? O que a mãe ensinou a gente é lutar para conquistar e mostrar que a gente é diferente, né? Não que os nossos atos, né? Mostrar que a gente tenha o mesmo nível de intelectual, de esforço, enfim, né? E a gente trabalha com o racismo dessa forma, né? Tentando mostrar que a gente não é inferior, né? Nem superior, né? Somos iguais. Eu acho que é a desigualdade, né? As pessoas que às vezes dão prioridade mais para a pessoa de... Eu finjo às vezes que não vejo, mas existe o racismo, existe. Já vi muita desigualdade, assim, por cor, por raça, por oportunidade. É uma palavra que é dolorida, que dói muito ainda na gente, sabe? Mas uma coisa que eu sempre trouxe para mim é que eu não posso deixar isso me abalar. Infelizmente, o racista que lide com o problema dele, porque é uma doença dele, ele que vai resolver. Eu não resolvo isso na minha terapia, não resolvo o problema dos outros na minha terapia. Então, mas nem todo mundo consegue viver dessa forma, sabe? Eu acho que é uma doença, né, do mundo. Nos últimos anos, devido a redes sociais e tudo, aumentou muito, né, a questão do racismo, a questão do preconceito com homossexuais, com mulheres, enfim, né, com várias classes. Olha, eu acho que o racismo é uma doença. Eu acho que é uma doença, sabe? É porque eu não consigo entender uma pessoa discriminar uma outra pessoa, não gostar dessa pessoa só pela cor, sabe? Eu achar que qualquer ser humano semelhante a mim seja inferior a mim, né? Eu acho isso abominável. A nossa cidade é uma cidade racista de uma forma velada, tanto que povos quilombolas, assim como povos indígenas e outras minorias, elas só foram ser vistas pela Constituição em 1988. Sabe, Gê, que eu amo essa cidade. Eu já viajei muito, assim, conheço vários lugares, mas eu não consigo sair daqui, sabe? Eu acho que a viagem, os lugares que tu conhece, é muito bom, mas voltar para casa é melhor ainda, tá? Só que a gente lida muito com o machismo, a gente lida com o preconceito por ser, né, por ser mulher. Então eu gosto muito de viver aqui. Eu acho que é uma cidade grande, com um requintezinho de cidade pequena, então tu conhece a maioria das pessoas. Gosto de morar aqui, minha família é muito feliz aqui. Então é o lugar que eu escolhi, assim, é o nosso mini paraíso, é a cidade de Passo Fundo. Por incrível que pareça, não, né? Mas é muito bom. Cara, eu gosto muito dessa cidade. Sou filho do professor Djanira Ribeiro, que foi uma lutadora pelas causas, né, da raça negra, né? E sempre vivi nesse mundo, né? Tenho uma história verdadeira em relação à minha origem, né? E um fato importante da origem da minha família e da minha origem, né? Então eu tenho conhecimento da onde eu vim, de quem eu sou, né? E a luta que
que os meus antepassados tiveram para, né, sobreviver e eu estar aqui vivo, porque eu digo sempre para as pessoas que os negros que estão hoje aqui falando sobre a nossa etnia, sobre o nosso povo, são de sorte, né? Por tudo que os negros passaram no passado. Muitos ficaram no caminho, muitas famílias acabaram em função do sofrimento e da morte, né? do que sofreram na escravatura. É claro que de uns anos para cá a gente meio que tomou um baque, né? Porque a gente sabia que existia o preconceito na cidade, mas não sabia que ele estava tão perto. Com muitas coisas que aconteceram durante anos para cá, política e algumas pessoas se manifestando, falando mal de negros, falando mal de índios, e a gente foi vendo a cara das pessoas, quem era e quem não era, e saber como trabalhar com isso, né? E saber que o racismo está aí, sabe? Eu sou um cara assim, que eu via muita coisa que acontecia, que eu achava, por parte de negros, achava uma coisa muito radical, sabe? Muito agressiva, sabe? E eu ficava meio chateado, sabe? Porque eu dizia, mas peraí, eu sei que o preconceito está aí, eu sei que existe, mas não precisa ser tão violento assim, não precisa ser tão agressivo assim. E aí, não te digo tudo, todos ou tudo, mas alguns agora eu entendo o porquê. Então, Passo Fundo é uma cidade que, se a gente não for à luta, nós negros, a gente não é ninguém. Sabe? Por isso que eu digo para sempre para os meus amigos, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, vão. Isso é nosso, isso foi a gente que construiu e a gente tem direito de estar ali. Olha, teria muitas coisas para mudar, não para mim, mas para a juventude que vem, né, agora, que assim, ó, tem, digamos assim, tem empresas que não pegam, que tem pessoas bem competentes que não contratam mulheres porque são negras, a gente sabe que tem isso, teria que mudar isso, né, para as pessoas negras também terem oportunidade de uma chance, né, estudar, como é que se diz, para ser alguma coisa na vida, não só na faxina. Eu gosto de Passo Fundo, inclusive já tive várias propostas para sair da cidade, mas eu gosto porque é uma cidade pequena e é tudo perto, né? É bem difícil, no começo é bem complicado. Quando eu vim pra cá, eu já achava meio estranho porque via poucas mulheres negras aqui. Então era bem assim, todo mundo sempre olhava. E por eu jogar vôlei, ainda tinha um destaque um pouco maior, né? Então era a negra que jogava vôlei e que era muito grande, que estava caminhando pelas ruas de Passo Fundo. Então muita gente me conhece por ser aquela menina grande e negra que jogava vôlei. E eu senti algumas formas de racismo aqui quando eu vim. Então um olhar meio, assim, as pessoas olhando meio espantada, sempre aquele olhar de julgamento. Que realmente aqui Passo Fundo é uma cidade muito branca, né? Vamos colocar assim. Tem poucas pessoas negras. E eu sempre vi aqueles olhares assim, tipo, quem é essa pessoa? E ainda ser a primeira pessoa que vai jogar num time. Eu acho que até então na equipe que eu jogava não tinha uma pessoa negra, ainda foi tipo aquele olhar mais de suspeita, de suspense, não foi tanto de julgamento, mas de espanto. Então sempre foi meio complicado lidar com isso. Passo Fundo não foi muito diferente com o resto do Brasil, e apesar de não se falar muito, Passo Fundo tinha uma grande população escrava. Se tu pegar dados que eu me lembro de cabeça, ali por 1870, 1880, a população escrava de Passo Fundo girava entre torno de 8 a 9 mil escravos. Comparado a São Paulo, comparado a própria Ouro Preto, por exemplo, é uma grande população. O pós-abolição, os negros foram praticamente esquecidos. A abolição ela não aconteceu por um lado social. E não foi por isso, foi por uma questão econômica. Porque tanto que Passo Fundo criou uma multa. A cada escravo que tu adquiria, cada cativo, hoje se fala, tu teria que pagar uma multa. E acabou ficando muito caro. E fora que tu ter um escravo era algo arriscado, porque ele podia fugir, ele podia ficar doente, a mulher podia engravidar. Então acabou que a abolição aconteceu mais por um viés econômico do que social. Já vivenciei vários, né? Vou te contar um que foi comigo.
Durante um tempo na vida, eu tive uma loja de material de construção, uma loja de material de acabamento para construção. E eu era o dono, a loja era minha. E eu estava na loja um dia, meus vendedores... Estava eu e mais um vendedor, e eu estava no escritório. E chegou um representante comercial na loja e disse que quero falar com o dono. Falou para o meu funcionário. E aí o meu funcionário me chamou. E eu saí da minha sala, né? E fui até a pessoa, entendeu? Bom dia, tudo bem? E essa pessoa disse, não, eu quero falar com o dono. Você entendeu? Quero falar com o dono. Bom, eu sou um cara que, né, eu tive que desconstruir essa pessoa. Eu tive que me apresentar, né? Ele pediu perdão, pediu desculpa, quase chorou na loja, sabe? E eu perguntei para ele, por que tu achou que eu não poderia ser o dono da loja? E ele disse para mim que não sabia por quê. Já, bastante. Acho que dos mais tristes, assim, foi um momento triste, mas que depois eu consegui dar a volta por cima, assim, muito tranquilamente. Eu estava jogando, não aqui, acho que foi o meu primeiro campeonato grande, assim, em Minas, e eu era uma atleta bem mais nova, e por acaso eu estava pontuando demais, assim, pela minha condição física, eu sempre fui grande e forte, e saltava muito bem. Então eu estava pontuando e eu vi da arquibancada uma pessoa gritando, ah, macaca, tira essa macaca da quadra. E eu olhei assim e aquilo não podia me tirar do jogo, naquele momento não podia me tirar do jogo. E aí eu fui e continuei. Quando terminou o jogo, eu queria chorar, eu queria, sei lá, ir pra cima da pessoa, mas não era nunca do meu feitio fazer isso. E eu simplesmente me abaixei e comecei a imitar o macaco. Aí as meninas falaram, tipo, todo mundo olhou assim, queriam ver quem era a pessoa que tinha chamado, mas a pessoa já tinha saído da quadra, mas eu vi a pessoa. E não era da cidade, assim, era uma pessoa de fora que estava irritada porque eu estava jogando bem e era a pessoa que mais pontuava na quadra. Então aquilo me marcou bastante e foi daí que eu comecei a ver mais explícito ou às vezes até meio que velado as formas de racismo, assim. Então, claro que a gente vê alguma coisa, às vezes um olhar diferente, alguma coisa assim, explícito assim não, né? Mas quando eu trabalhava de noite ali no centro, ali que eu voltava para casa, ali por perto do São Vicente ali, alguma coisa às vezes da gente tá indo e daí a pessoa atravessar a rua, às vezes é mais aquela questão de piada, né? Às vezes uma coisinha que fala, principalmente aquela coisa, ah, isso daí é coisa de negro, um negócio assim, né? E daí as pessoas tentam, depois que elas veem assim, que o que elas falaram, elas tentam disfarçar alguma coisa assim, né? Mas a gente sabe que sempre tem algum comentário, alguma coisa assim, né? Às vezes até alguém comenta assim, mas a gente já tenta ficar longe para não absorver aquilo, né? Não trazer coisa negativa pra gente, né? Eu me coloco no lugar das pessoas e vejo e tento ver o quão ruim isso seria se isso tivesse acontecido comigo, né? Já sofri alguns tipos de preconceito no meu trabalho, né? Alguns velados, alguns nem tanto. Teve fatos de ser perseguida no supermercado, numa loja, de você entrar no elevador e uma pessoa sair para não pegar o mesmo elevador que você. Eu nunca sofri um preconceito de vias de fato, assim. Nunca ninguém me ofendeu. Mas já sofri esses tipos de preconceito. Às vezes chega alguém, bate alguém na porta assim, sem me conhecer e se surpreende um pouco por eu ser uma cirurgia dentista negra. Mas isso são coisas pequenas, sabe? Eu tenho uma filha que, na verdade, por ela ter o pai branco, ela não tem a pigmentação da pele, né, tão escura quanto a minha, mas ela é negra também. E eu sempre procuro passar para ela o que meu pai passou para mim, né, que foi de não baixar a cabeça e não deixar esse tipo de coisa
me dizer quem eu sou ou até onde eu posso ir. A gente pode chegar onde a gente quiser e não vai ser um preconceito, não vai ser um racismo, não vai ser nada que vai atrapalhar isso. Pode dificultar um pouquinho a nossa chegada? Pode, e dificulta muito. Enfim, aí várias outras coisas, né? Comentários que às vezes tu tá entrando em algum restaurante, em algum, né, sei lá, em alguma festa, as pessoas às vezes te olham, porque não é tão comum. E eu costumo frequentar lugares que não é comum. Tem algumas pessoas, e existe um vitimismo em algumas pessoas, que limitam elas no mundo delas, assim, de ficarem naquele mundinho. E não, eu acho que está muito errado isso. Eu acho que você tem que se fazer presente em todos os lugares. Então eu acho que as pessoas têm um preconceito, sabe, visual, que não faz essa diferença por ser índio, ser negro, ser chinês, japonês, sabe? Eu acho que nós somos todos iguais, nós vamos todos para o mesmo lugar, sem discriminar as pessoas pela cor e pela sua classe social também. Assim, como é que eu vou dizer, o dia a dia, assim, como é que eu vou dizer, num supermercado, tipo um motorista de ônibus de cor de negro, né, que foi também quando fazia qualquer coisa errada, vinha uma piadinha racista. O único lugar assim que eu fui, que eu nunca assim vi nenhuma cena de racismo foi quando eu entrei na universidade. Que eu entrei aqui é tudo, é aluno e mais aluno, né? Tudo gente do interior, gente de pele clara. Nunca tive, sempre assim, como é que você fui bem amada, sempre sou amada até hoje pelos alunos, por eles estudaram, voltaram e continuo, né, aquele amor, tanto eu por eles como eles por mim, né? Então, tipo, eu não sei o que é isso, assim, como é que se diz, sentir na pele, ou como é que se diz, ser tratado diferente pela minha cor. Eu nunca senti isso de verdade, assim. Causa mais esse medo, às vezes. Também eu, como eu sou um cara mais quieto, às vezes eu deixo de me impor muito, né? É algo que a gente fica pensando, algo que a gente se preocupa, né? Pela questão pela morte ser por causa do racismo, né? Isso a gente se constrange porque a gente não está livre que isso aconteça com a gente também, né? Na verdade, a gente fica triste com qualquer morte, né? Indiferente se seja branco ou preto, né? Fica ruim pela morte, mas tenta entender o porquê, né? O negócio ser tão sério, né? A situação ser tão séria da pessoa chegar a ser morta por causa disso. E a gente espera que isso não aconteça com a gente, né? Teria que mudar a cabeça, bem dizer, dos pais, né? Para eles educarem os filhos para que isso não aconteça quando tiver uma idade maior, né? Porque isso não é algo de nascença, né? A pessoa nasceu sem gostar. Isso no meio que ela vive, ela aprende isso, né? Ela desenvolve isso e também cabe a nós mostrar para as pessoas, né, que isso que a nossa cor não impede, não tem diferença. Às vezes um olhar de atravessar a quadra, de atravessar a rua ou de segurar um pouco mais a bolsa, até de ser seguida no supermercado, assim, são coisas que eu sempre vivenciei e eu vejo que mais pessoas já passaram por isso e muito pela cor da pele, nada mais que isso. Olha, eu diria para eles não deixar com que as pessoas ofendam eles, né? E se caso isso acontecer, não guardar isso para elas e fazer com que isso futuramente vá gerando ódio e rancor, né? Eu acho que, em primeiro lugar, nós negros não podemos ficar só se fazendo de vítima. Dizer, lá não tem, eu não vou, porque eu acho que para a gente poder ingressar numa empresa, ter alguma coisa boa na vida, a gente tem que estudar. Sabe, eu acho que o que tem que acontecer é o que o coração manda. É o que o coração manda. Essa mistura, essa miscigenação, ela acaba com o preconceito. Né? E não depende só de mim que sou negra, depende dos meus amigos brancos, das pessoas que são engajadas nisso, porque
A partir do momento, chega um momento que tu só não pode dizer eu não sou racista, né? Você tem que recriminar o teu amigo que fez aquela piadinha, você tem que recriminar o olhar estranho que o teu amigo dá quando entra, sei lá, algum negro num restaurante, em alguma festa, em algum lugar. Esse tipo de atitudes, elas têm que ser repreendidas a todo momento, porque eu acho que só aí a gente vai conseguir diminuir. E só a gente lutando pra caramba, não baixando a cabeça, não deixando as coisas acontecerem, é que vai mudar. Eu diria que... Nossa, é que passa um filme bem na cabeça, assim, quando tu fala que vai falar para adolescentes, porque eu fui uma adolescente que teve um processo difícil, né, dessa aceitação. Eu diria que se respeitem. Meu Deus, espera, essa tu vai... Eu já começo a me emocionar, é meio complicado. Pera. Respeito. Hoje nós, negros, queremos respeito. Nós queremos ser tratados como pessoas iguais, porque nós somos iguais. O que a gente escuta às vezes não é o que é real. Conheça a pessoa, não julgue, não saia julgando sem conhecer, sem dar uma oportunidade de fala. Que as pessoas comecem a julgar menos, de ter aquele olhar de, nossa, não ver a cor, de ver a pessoa. Eu espero um engajamento maior. Como eu te falei antes ali, eu espero que o meu amigo repreenda atitudes de racismo, mesmo quando ele não estiver comigo. Eu espero que os nossos governantes tenham cada vez mais empatia com o próximo, entendam as dificuldades das pessoas, e eu acho que só com educação, uma boa educação, desde pequenininho, desde o início mesmo, uma educação em casa, para que as pessoas entendam que somos todos iguais. Então, eu acho que a base de tudo é a família e a educação. Por baixo da nossa cor, existe um ser humano igual a qualquer um. E a gente sabe que o racismo vem muito de cima para baixo. Então eu acho que é só manter essa pureza, que mantenha essa pureza no olhar para o outro. Que o outro é muito além do que tua própria pele. A gente só quer ter essa representatividade maior, assim, dos espaços e ser respeitado. Acho que, acima de tudo, ser respeitado. Ai, meu Deus, que difícil!